Oi, teste. Estimados irmãos, irmãs, mais uma vez nós estamos reunidos neste tabernáculo santo com o objetivo de louvar, glorificar e exaltar o nome do nosso bondoso Deus, Pai, de Jesus, da querida Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo, bem como dos santos e anjos da glória celestial. E também viemos em busca de um alimento espiritual para fortalecer a nossa fé, nosso espírito. E eu digo a todos os irmãos, que cada um dos irmãos e irmãs que estão presentes nesta oportunidade, que não venham, ou seja, que não vieram aqui por costume ou por obrigação, mas que cada um dos irmãos presentes estejam aqui com o propósito, com o desejo de alimentar a sua fé, fortalecer o seu espírito, porque é para isso que nós nos encontramos reunidos. Em todas as nossas reuniões, santos e anjos são enviados pelo nosso Deus e Pai para nos abençoar, mas para que recebamos então estas bênçãos é necessário estarmos em comunhão com o nosso Pai Celestial. Esqueçam, irmãos, da sua vida particular, dos seus trabalhos, dos seus negócios, e estejam ligados aos céus, pois somente assim é que iremos receber este alimento para o nosso espírito. Apresento a todos a minha saudação, desejando-lhes a paz do nosso Senhor Jesus, e que a bênção de Deus, em comunhão com o seu divino Espírito, a bênção da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, esteja sendo derramada neste momento em cada coração, e que esta paz e esta bênção permaneça não só nestes minutos em que iremos ficar juntos, reunidos, mas sim para todo sempre. Irmãos, lembrem-se que no início de nossa Santa Igreja, o Santo Irmão Aldo, há muitos anos, ele publicou uma nota em um boletim, dizendo que na Igreja Apostólica, nenhum tipo de espírito mau tem poder de entrar. No início da igreja entrava, irmãos, pastor, oficiante, quem tem aí 40 anos já na igreja, até mais, se lembram disso, que o pastor tinha que fazer a oração de imposição das mãos, para que aqueles espíritos que entravam na igreja saíssem. Mas a Santa Avó Rosa chegou um determinado dia que ela falou: de hoje em diante espírito mau nenhum entrará na minha igreja, e nunca mais entrou, irmãos. Então vejam que aqui é um lugar santo, foi preparado por Deus, foi ungido por Deus, pela Santa Avó, pelo Santo Irmão Aldo, e é onde nós encontramos verdadeiramente seguros. Portanto, cabe a cada um de nós pensarmos sempre, no dia de nossas reuniões: eu vou para a minha igreja, porque é lá que eu tenho a certeza de que eu estarei seguro. Façam sempre um esforço para comparecer às reuniões, irmãos, porque aqui nos encontramos junto aos santos e anjos. Não podemos ver com os nossos olhos, mas Jesus disse: bem-aventurado os que puderem crer mesmo não podendo ver. E com o nosso conhecimento que temos, através da nossa fé, nós sentimos a presença destes santos neste momento, junto a nós. Convido, portanto, os que estão assentados, por gentileza, os que puderem, colocar-se em pé. E juntos nós iremos fazer a nossa oração, dando início a mais esta santa reunião. Em sentido de reverência ao nosso soberano Pai, vamos todos orar. Onipotente e glorioso Deus,
nosso soberano Pai celestial. Toda honra, todo louvor seja dado ao Senhor, ó Pai. Receba o nosso amor, a nossa adoração. Estamos nós reunidos mais uma vez, graças ao Teu amor, à Tua bondade, à Tua misericórdia, graças às bênçãos que o Senhor tem realizado em nossa vida. Tivemos um excelente dia, maravilhoso, muito abençoado. E aqui nos encontramos reunidos mais uma vez para darmos início a esta santa reunião. Mas pedimos a bênção de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto, que inspire e abençoe todos os atos desta santa reunião. Santa Avó, nós precisamos da Tua inspiração, que a Senhora possa abençoar e inspirar todos os atos desta santa reunião. Entregamos em Tuas mãos poderosas, ó Vó, nas mãos do Santo Profeta Irmão Alto, e se porventura tiver alguém ainda a caminho desta santa reunião, que a Senhora os acompanhe e que possam assim aqui eles estar e juntos participarmos desta mensagem tão maravilhosa que nos fala a respeito da união e do amor ao próximo, a mensagem que nós iremos meditar nesta noite. E assim entregamos em Tuas mãos poderosas e em Teu santíssimo nome, ó Santa Avó bendita, eu declaro, pois, esta reunião iniciada. Amém. Juntos entoaremos o hino Igreja Forte. Amém. Todos que têm seus lugares poderão assentar-se e juntos vamos entoar alguns hinos do nosso inário, sendo que o primeiro é o de número 132. Vamos lutar.
Santa União, de número 142. Para finalizar esta primeira parte de nossa reunião, vamos entoar o hino de número 158, Sempre Unidos.
Este hino é um dos hinos que a Santa Avó mais gostava que a igreja cantasse. Inclusive, irmãos, pastor Trevisan, que é do início da nossa Santa Igreja, ele conta, irmãos, que os obreiros chegavam bem cedo, bem antes de iniciar a reunião, e ali a Santa Avó já orientava eles para ficar cantando este hino até próximo de iniciar a reunião, porque ela queria ver a união na Santa Igreja, porque sem esta verdadeira união não há vitórias. Nós iremos meditar logo mais na mensagem deste boletim que nos fala a respeito da união e do amor ao próximo, e com esta união vamos trabalhar. Irmãos e irmãs, agora nós temos a oportunidade de meditarmos mais uma vez no nosso dever como apostólico, como filhos de Deus, como servos do Consolador, do santo profeta irmão Aldo, como discípulos de Jesus, no nosso sagrado dever em manter a nossa amada igreja. Prezados irmãos, eu vou fazer a leitura desta mensagem e eu peço que os irmãos acompanhem comigo. O dever do apostólico é também manter a casa do Senhor. Este é o título da mensagem. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, a nossa igreja é a casa do Senhor, nosso Deus e Pai, e seu tabernáculo na terra. Vejamos, portanto, irmãos, que a mensagem nos afirma que nós estamos em um ambiente que foi preparado por Deus para todos nós servirmos a Ele nesta terra e anunciarmos ao mundo o Consolador da promessa de Jesus. Agora eu pergunto a cada um dos irmãos: o senhor, a senhora, você jovem, eu tenho a certeza que tem um carinho muito especial e tem uma preocupação muito grande com o seu lar, para manter a sua família, para manter o sustento do seu lar. E agora, para com Deus. Este compromisso, este dever, esta preocupação precisa também, irmãos, fazer parte da nossa vida. Porque se nós não amarmos a Deus e as coisas que é de Deus, o que mais nós poderemos amar? Então vejam, irmãos, que a nossa igreja está em nossas mãos e precisamos valorizar em muito esta Santa Igreja Apostólica. Portanto, é dever dos seus filhos manter sua obra na terra e divulgar sua glória e seu poder, e também anunciar ao mundo sua mensagem de salvação e redenção, e fazer conhecido o nome da Santa Avó Rosa, e que nela se cumpriu a promessa de Jesus sobre a vinda do outro Consolador, e também o nome do nosso santo irmão Aldo como santo poderoso de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Senhor, para nos ajudar a vencer as lutas de cada dia. O apostólico não pode se esquecer de contribuir com seus dízimos e ofertas normais e especiais, para que não faltem recursos na casa do Senhor, ou seja, na igreja apostólica. Deve haver este constante interesse da parte de cada um, e não se esqueçam também dos compromissos e grandes gastos que temos para manter a nossa igreja e divulgar o Evangelho do Reino dos Céus, que Jesus nos legou através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. A Tesouraria Geral de nossa igreja é responsável pelo pagamento dos tributos e taxas, despesas como a folha de pagamentos dos funcionários, pagamento do programa Hora Milagrosa, construções e reformas da sede e diversas congregações, despesas de aluguel e insumos de diversas congregações, entre muitos outros compromissos. Portanto, dependemos da sua ajuda e de suas ofertas. Quem puder fazer mais pela igreja, faça, mas tenha sempre em seu coração que os que fizeram para a grandeza da obra de Deus na terra terão a sua recompensa, tanto na parte espiritual como na parte material, na saúde e em toda a proteção celestial.
A Santa Avó Rosa não desampara e nem se esquece do esforço e do amor de cada apostólico. Ela, o Santo Irmão Aldo e nós da direção da Igreja confiamos na bondade do seu coração. Participe também das campanhas para construções e reformas e da reposição do caixa da Igreja, que são realizadas para garantir a estabilidade das nossas contas e continuidade dos nossos trabalhos de reformas e construções das congregações e da sede. Recebam o nosso abraço fraternal e o nosso agradecimento pela bondade e amor do vosso coração, pelas ofertas por nossa amada Igreja Apostólica. Então vejam, irmãos, que a nossa igreja, ela depende de nós. Todos os irmãos e as irmãs sabem, são conhecedores de que a nossa igreja não tem nenhuma outra fonte de renda a não ser das nossas contribuições espontâneas. Nunca fomos obrigados a contribuir, mas a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, sempre nos orienta a fazermos uma autoanálise da nossa vida e vermos o quanto a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo tem nos abençoado o nosso lar, nossos trabalhos, nossos negócios, enfim, a nossa saúde, e que sejamos sempre reconhecidos destas bênçãos e que possamos assim contribuir para que outras pessoas também participem conosco desta felicidade que nós participamos. Veja uma mensagenzinha do Santo Irmão Aldo, um pequeno trecho de um boletim. No ano de 2011, o Santo Irmão Aldo publicou estas seguintes palavras: estimados irmãos, a Igreja Apostólica é um precioso tesouro e aquele que o encontrar e souber lhe dar valor, será a criatura mais feliz nesta terra. E esta felicidade nós sentimos. Somos conhecedores e somos provas, irmãos, de que o poder da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo está conosco e nos proporciona esta alegria e esta felicidade, e que nós possamos a cada dia levar ao mundo esta mensagem, esta palavra de fé, de ânimo, e que possa assim converter ainda muitas criaturas. Irmãos, eu gostaria de falar algo a respeito, nesta oportunidade, que muitas pessoas às vezes até se desanima, irmãos, ou fica com certas dúvidas no coração a respeito da nossa igreja, porque a missão de nossa igreja é anunciar o Consolador, na pessoa da Santa Avó Rosa, a promessa de Jesus, e a nossa igreja prega que será a consumação dos planos de Deus. Algumas pessoas, principalmente as que não têm o entendimento que nós temos, nos interroga até, porque vem a nossa frequência tão pequena, em uma cidade com tantos mil habitantes, em um estado tão grande, e muitas das vezes nem todas as cidades têm a Igreja Apostólica, como no estado de Rondônia, de onde eu sou, temos 52 municípios, temos apenas 12 congregações, e muitas pessoas até questionam a este respeito, ficam com dúvida. Mas irmãos, o que nós devemos olhar é para os exemplos lá do passado. Nós temos exemplos lá do passado que nos motiva a seguir. Quando Noé recebeu de Deus aquela missão de construir a arca e anunciar que haveria ali o dilúvio e que iria consumir toda a criatura que não cresce, nós podemos ver, irmãos, que somente o Noé e a sua família que se salvaram, o resto todos pereceram. Também vemos na história de Sodoma que Deus salvou apenas Ló e as suas duas filhas, que até a sua própria esposa saiu e desobedeceu a Deus, quando Deus disse que era para sair e não olhar para trás, e ela olhou, e então se transformou em uma estátua de sal. Então veja que toda aquela cidade foi destruída, somente Ló e as suas duas filhas que se salvaram. Sempre, irmãos, as criaturas tiveram dificuldade de entender o plano de Deus, de compreender a vontade de Deus.
E o que é mais doloroso ainda, irmãos, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem se afastou por si próprio. Deus deu toda a condição do homem viver, de desfrutar da sua bênção, de ser feliz, e o homem sempre procurou desobedecer. E como nós podemos observar, quanto maior a desobediência, maior aumenta as dificuldades na terra. Hoje nós olhamos doenças, irmãos, cada dia que passa, surgem mais doenças terríveis, que por mais que a medicina estude, procura achar uma saída, uma cura para aquilo, não consegue. Isso tudo é fruto da desobediência. Então, para nós que aqui estamos, é motivo de alegria, porque olha o que o santo irmão Aldo disse: é um precioso tesouro, e aquele que o encontrar, olhem, irmãos, quantas pessoas habitam nesta cidade, e vejam que os irmãos aqui estão, os irmãos são prova, foram agraciados por Deus, encontraram este tesouro, e os que souberem dar valor, será a criatura mais feliz desta terra. E eu pergunto aos irmãos, cada um dos irmãos, o senhor, a senhora não sente esta felicidade? Não tem essa alegria? Não tem uma paz? Não tem um lar? Não tem uma família? O sustento? Enquanto nós olhamos, muitas das vezes, pessoas sofrem amargamente, assoladas pelo pecado, sem um lar, sem muitas das vezes o pão de cada dia. O apostólico, fiel e sincero, nunca faltou e nunca vai faltar, irmãos, o pão de cada dia, porque a Santa Avó Rosa abençoa. Então sejamos sempre reconhecidos, porque nós encontramos este caminho santo, e cada um dos irmãos sejam reconhecidos das bênçãos que têm recebido e contribuam, porque não passa por despercebido aos olhos do nosso Deus o esforço e a dedicação em contribuir de cada um de nós, e Ele sempre irá retribuir em dobro tudo que nós fizermos em prol desta Igreja Apostólica. Deixo estas poucas palavras no coração de cada um dos irmãos, e os que vieram preparados, façam assim o que tiver ao seu alcance. Vou fazer neste momento uma breve oração para a consagração das nossas contribuições. Santa Avó Rosa bendita, neste instante, a tua igreja irá contribuir, estender as suas mãos com o desejo sincero de ver a nossa igreja cada dia maior e poder alcançar ainda muitas criaturas que não tomaram conhecimento, ó vó, do teu santo ministério. Peço à Senhora, ao Santo Irmão Alto, à Virgem Maria Santíssima, a Jesus, que abençoe o trabalho de todos os teus filhos. Abençoe o pão de cada dia, ó Santa Avó, e que eles possam sempre ter condições para contribuir para a nossa Santa Igreja. E que a bênção da Senhora permaneça na vida, no lar, no trabalho de cada um dos teus filhos. Também peço que a Senhora e o Santo Irmão Aldo consagre estas contribuições, pois é para a manutenção e o crescimento do reino dos céus aqui nesta terra. E em teu santíssimo nome, ó vó, eu declaro, pois, estas contribuições consagradas. Amém. Programação, festa de final de ano em nossa sede. Então, irmãos, já está programada a festa de final de ano, e os que desejarem participar, já podem então se programar para esta semana festiva. Dia 28 de dezembro, chegada dos irmãos das congregações e festa do chá. 29 de dezembro, reunião ao ministério. 30 de dezembro, reunião normal. 31 de dezembro, festa de confraternização. 1º de janeiro de 2020, Santa Comunhão e retorno dos irmãos às suas cidades de origem. Pedimos a todos os irmãos responsáveis de viagem que procurem incentivar nossos irmãos a participarem deste momento de união e confraternização.
Temos também a Santa Comunhão na sede, dia 13, hoje. Então já está acontecendo, talvez até no fim do sacramento da Santa Comunhão, porque tinha início às 17 horas, provavelmente já terminou. E no dia 27/10 às 17 horas também. Convidamos aos irmãos da sede das congregações da Grande São Paulo que compareçam para participar deste sacramento importantíssimo. Inauguração da nova congregação de São José do Rio Preto. Novo endereço, Rua Manuel del Arco, 171, Residencial Alto das Andorinhas, próximo à Avenida do Linhão e do Shopping Cidade Norte. Sábado, ontem, festa de inauguração, e hoje o sacramento da Santa Comunhão, que também já aconteceu. Santa Comunhão nas congregações. Avisamos a todas as congregações que irão realizar a Santa Comunhão neste mês, porém ainda não avisaram o setor de escalas que o façam o mais breve possível, pois no próximo boletim publicaremos a listagem final. Aproveite esta oportunidade maravilhosa de participarem unidos como Igreja Apostólica do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus. Nosso boletim oficial. Lembramos a todos que o nosso boletim interno é o meio oficial de comunicação e informação entre o Conselho Deliberativo e a Igreja Apostólica. Pedimos aos irmãos que não acatem e nem divulguem informações obtidas através de redes sociais ou outros meios de divulgação que não sejam aprovados e reconhecidos pelo Conselho Deliberativo. Nossos boletins foram orientados pela Santa Rosa ao seu tempo e posteriormente pelo Santo Irmão Aldo à direção da igreja. Porém, o primaz sempre lia os boletins antes da publicação e se tornaram uma base doutrinária perfeita desta Santa Igreja Apostólica. Então são estes os avisos. Verteu o sangue do rosto de Jesus. O apóstolo São Lucas, irmãos, ele registra este momento que Jesus suou sangue. Eu pergunto a algum dos irmãos, a todos os irmãos, alguém aqui já viu alguém suando sangue alguma vez? Não, né? Sabe por quê? Porque este é um fenômeno raríssimo, que se chama hematidrose. A medicina explica, irmãos, que quando a pessoa chega a este estado de suar sangue, é porque ele sofreu, ou está sofrendo, uma carga emocional muito grande, um estado emocional muito grande que a pessoa não suporta. As microveias, ela não suporta, elas então se dilata, e o sangue se mistura ao suor, e é quando a pessoa sua sangue. E a medicina ainda explica que este fenômeno, quando acontece em uma pessoa, a dor é insuportável. Então vejam, irmãos, que Jesus suou sangue antes de ser preso. Foi quando ele estava ainda lá no Monte das Oliveiras, antes de ser preso, quando ele estava orando. Foi na noite que ele foi preso. Eu até gostaria, irmãos, se tivesse tempo para esclarecer melhor a este respeito. Porém, esta mensagem é uma mensagem muito importante para o dia da Santa Comunhão, de mostrar a toda a igreja o que Jesus passou antes ainda de ser preso. Eu gostaria de ter essa oportunidade de estar com os irmãos no dia da Santa Comunhão, mas não me é possível. Mas, irmãos, veja que o sofrimento de Jesus foi muito grande. Após ele ser preso, então, aí ele começou a ser açoitado, humilhado, enfim, até ser crucificado. E a parte mais dolorosa, irmãos, que eu não sei se todos os irmãos já sabem ou não, Jesus ficou pendurado na cruz até a morte, desde o momento que ele foi pregado, até o momento em que ele veio a falecer, o seu corpo, por 3 horas. Já pararam para imaginar?
a pessoa pregado ali, vivo, um prego em cada mão, nos pés, pendurado em uma cruz, ficar por 3 horas. O Evangelho de São Lucas mostra, irmãos, que ao meio-dia Jesus já estava crucificado, e às 3 horas da tarde que ele veio a falecer. O sofrimento dele foi muito grande, e é por isso que a Santa Voz e o Santo Irmão Aldo sempre nos pediram, e hoje o Conselho Deliberativo vem nos pedindo através dos boletins, para que sejamos reconhecidos pelo sofrimento de Jesus, que não foi fácil. Não temos muito tempo, irmãos, para meditarmos nestas palavras, porque temos ainda 2 mensagens do boletim e 2 apresentações do coral. Vamos ouvir ainda mais uma apresentação que tem o título O Poder da Consolação. É o CS de número 147. Logo após a apresentação, nós iremos então passar para a mensagem do boletim.
Muito bem. Neste momento eu vou fazer a leitura de uma mensagem a qual nós meditamos no dia de ontem. A missão do Consolador. O ministério glorioso da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, ao lado de Jesus e do Santo Irmão Aldo como pastor deste rebanho, de todo o poder celeste e também através da mensagem da Igreja Apostólica, é reunir num só povo todos os escolhidos por serem humildes de espírito em crerem na nossa pregação. O Consolador luta para salvar vidas preciosas e para dar-lhes, em nome de Jesus e do Pai, a verdadeira salvação. Também concede alívio e consolo, livrando todos os que creem das tribulações nos dias presentes, das maldições e das pragas anunciadas para os tempos do fim, as quais vêm se cumprindo entre a humanidade cada vez mais. Os milagres extraordinários que estão sendo realizados pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, através da pregação de nossa igreja, comprovam que tudo o que temos anunciado é a mais pura realidade e a mais perfeita doutrina. O ministério da Santa Avó Rosa é anunciar ao mundo a segunda vinda de Jesus, que veio através dela para restaurar todas as coisas referentes à sua doutrina, sobre a igreja, seus costumes, suas ordens, sua disciplina, seu modo de viver e agradar a Deus, e manifestar ao mundo todo o poder de Jesus e do seu Pai. A primeira vinda de Jesus foi para dar início à sua grande obra de redenção e salvação, para salvar e libertar a criatura humana do terrível poder do pecado e do reino das trevas. Entretanto, esta sua primeira vinda foi visível aos olhos humanos, naquele corpo santo, nascido da Virgem Maria. Porém, a segunda vinda seria em espírito, para completar esta sua obra de salvação e redenção, mas seria visto somente pelo santo que ele iria se revelar e prepará-lo para ser o Espírito Consolador. Mas durante este espaço de quase 2000 anos de sua primeira vinda, até este segundo período, ele com sua mãe Maria Santíssima e o poder celeste, muito lutaram aqui na terra para salvar e levar para os céus os bons e humildes de coração que creram em sua mensagem e no seu sacrifício. Entretanto, para o período de sua segunda vinda, a fim de consumar sua obra de salvação e redenção, dando assim uma nova oportunidade à humanidade sofredora, Jesus fez uma promessa ao apóstolo São João, conforme ficou registrado no livro do Apocalipse, referindo-se à igreja que ele iria restaurar no tempo determinado por Deus. Eis que faço nova todas as coisas. E esta promessa se cumpriria com a vinda do Consolador, que ele iria preparar e dar-lhe toda a autoridade e poder para realizar sua obra redentora. Muitos estão admirados e não compreendem a obra que a nossa igreja vem realizando ao anunciarmos o Consolador na pessoa de uma santa. A missão do Santo Irmão Aldo como pastor por excelência, a nossa doutrina, a nossa disciplina e a nossa fé nos santos e em Maria Santíssima. É justamente isto que Jesus anunciou: eis que faço nova todas as coisas. Precisaria haver uma nova revelação, completa e perfeita de toda a vontade soberana do nosso Deus, da doutrina de Jesus, do seu Evangelho, para esclarecer as dúvidas e dar a verdadeira interpretação do Evangelho do Reino dos Céus e dos mistérios divinos. Ele, Jesus, teria que comprovar e provar o seu poder através do Consolador, poder para salvar, para libertar o oprimido, dar a vida, curar e realizar milagres importantes e inéditos, a fim de aliviar o sofrimento desta humanidade e dar uma nova oportunidade de regeneração e salvação. Mas a Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo, como pastor deste rebanho de Jesus, dependem da fé, da confiança e da obediência de todo o nosso povo, para que o mundo creia que Jesus enviou o Consolador e para que grandes obras possam ser realizadas entre os apostólicos e na vida de todos os que vierem a crer na Santa Avó Rosa e na missão profética de nossa igreja.
Assim, a Santa Vó Rosa vai aliviando o sofrimento do seu povo e ajudando a cada um apostólico ser vitorioso e bem-sucedido em sua vida, mas desde que seja fiel e obediente aos mandamentos e ensinos de nossa Igreja, que são a verdadeira doutrina do reino dos céus e a disciplina que moraliza e honra o viver do apostólico fiel e consagrado. Toda honra, glória e louvor a Deus e a Jesus pela vinda do Consolador. Então vejam, prezados irmãos, a missão da Santa Vó Rosa. Ela veio, irmãos, para cumprir a promessa de Jesus, e que Jesus disse lá no passado: eis que faço nova todas as coisas. E quando a mensagem do boletim diz: muitos estão admirados e não compreendem a obra que a nossa igreja vem realizando, é porque também Jesus disse lá no passado, que ficou registrado pelo apóstolo São João: o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, por isso que as pessoas não conseguem entender e compreender o ministério da Santa Vó Rosa e a mensagem de nossa Santa Igreja. Por quê? Porque a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo, só dá entendimento para os que buscam. Os que estão vivendo lá fora, irmãos, nunca vão entender. Isto é palavra de Jesus. O Espírito Consolador, o Espírito da verdade, o qual o mundo não conhece. Então é por isso que eles não conseguem compreender. Mas a mensagem que nós iremos meditar nesta oportunidade, irmãos, fala a respeito da união e o amor ao próximo, que a Santa Vó Rosa, em seu tempo, nesta terra, durante os 16 anos do seu ministério, ela muito pregou sobre a união. E eu pergunto aos irmãos, que já frequentam, que já são apostólicos há alguns anos, esta é a primeira mensagem publicada nesse boletim a respeito da união? Eu digo que não. O Santo Irmão Aldo, principalmente nos últimos anos do seu ministério, foi uma das coisas que ele mais pregou. O que ele mais anunciou foi a respeito da união. Porque ele sabia, ele conhecia que sempre teve no meio dos apostólicos pessoas que não procuravam se unir. E sem a verdadeira união não há a verdadeira vitória. A união e o amor ao próximo. Estimados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus, antes de ser traído e preso pelos homens invejosos e cheios de maldade, reunido com seus apóstolos, disse-lhes estas sublimes palavras, que também são para nós, povo do Consolador e do Santo Pastor Irmão Aldo: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então vejam as palavras de Jesus: novo mandamento, ou seja, era um mandamento que Jesus estava dando naqueles dias, para que todos tivessem um amor verdadeiro e se unissem uns aos outros. Que palavras de profundo significado moral e espiritual proferidos por nosso Senhor Jesus. Pois para haver o perfeito relacionamento dos filhos de Deus com o seu semelhante e com o seu irmão de fé, deverão praticar este mandamento e, assim, serão felizes e abençoados e, com a proteção celestial, serão vitoriosos a cada dia em seu viver, junto com a sua família, com seus colegas de trabalho, de escola e com seus irmãos de fé. Muito ensinou o nosso santo profeta Irmão Aldo, relembrando por muitas vezes este precioso ensino de Jesus e da Santa Vó Rosa, ao dizer: irmãos e irmãs apostólicos, levem estas palavras de Jesus muito a sério e, sendo unidos na fé e no amor, pratiquem com toda a sinceridade de coração este mandamento de Jesus. Então vejam que estas palavras são do Santo Irmão Aldo. A Santa Vó Rosa,
e o Santo Irmão Aldo, para serem vitoriosos e concluírem a missão nesta terra, dependem de cada apostólico na prática constante deste sagrado mandamento, e principalmente deste amor verdadeiro entre irmãos e da prática constante da disciplina de nossa igreja em suas vidas, seja na igreja, no seu lar ou na sociedade em que vivemos. Vamos juntos ajudá-los, pois grande é a recompensa que receberão pelo seu exemplo de Filho de Deus, e muitas almas também poderão entrar com o povo apostólico nos céus. Sejam unidos e pratiquem este amor uns com os outros, para se cumprir as palavras de Jesus. Nisto, todos eles que ouvem a nossa mensagem conhecerão que sois discípulos de Jesus, e completamos que serão discípulos do Consolador, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Pensem nisto e sejam fiéis até o fim de seus dias aqui na terra, sendo unidos e amando uns aos outros, com sinceridade, amor e boa vontade. Este é um conselho que sempre nos deram a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Então vejam, irmãos, que a mensagem do boletim fala a respeito dos conselhos do Santo Irmão Aldo, que o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinou, irmãos, a respeito do verdadeiro amor e da união. E agora eu leio um pedacinho também de um boletim do dia 29 de dezembro de 2011, publicado pelo Santo Irmão Aldo. Olhem a palavra dele: como profeta do Senhor, digo aos estimados irmãos que a união é a base da vitória de um povo. Sendo mais unidos, tudo será perfeito e as dificuldades serão vencidas. Isto é palavra de um profeta. Palavras do Santo Irmão Aldo, registrada neste boletim. É um pedido de união e um conselho, que sendo unidos, as dificuldades serão vencidas. Não é só este. Temos aqui no boletim do dia 8 de dezembro de 2011. Prezados irmãos e irmãs, se esforcem para acatar este meu conselho, vivam em paz e em união, pois somente assim alcançarão os céus e a felicidade eterna para as suas almas. Mensagem do Santo Irmão Aldo. E é um recado, irmãos, ele é um alerta. Além de uma mensagem, é um alerta. Olha, pois somente assim alcançarão os céus e a felicidade eterna para as suas almas. Então está muito bem esclarecido, irmãos, que a união e o amor entre os fiéis é necessário para um dia alcançarmos os céus. Ainda continua o Santo Irmão Aldo no boletim do dia 25 de julho de 2013, falando a respeito da união. Eu, Irmão Aldo, tenho lhes ensinado: vós sereis verdadeiramente amigos de Jesus e servos fiéis e verdadeiros se praticarem o amor e a união fraternal, e serão atendidos em tudo quanto pedires para a vossa felicidade. Mais uma vez o Santo Irmão Aldo aconselha: assim sendo, guardem estes ensinamentos que estou lhes transmitindo em nome de Jesus e da Santa Avó Rosa. Sejam unidos entre si e com todos, sempre ajudando aos seus irmãos e irmãs, para que haja união entre os membros da igreja, entre pais e filhos e principalmente entre obreiros, coristas, músicos e regentes. Lembre-se desta verdade: onde existe a verdadeira união e obediência à nossa doutrina e disciplina, há progresso, prosperidade, felicidade, e tudo vai bem para cada apostólico ou apostólica que assim viver. Que mensagem linda do Santo Irmão Aldo, nos falando mais uma vez sobre a união, e ele cita: principalmente entre obreiros. Os obreiros precisam ser unidos. Quando se trata de obreiros, irmãos, diaconisas, é para zelar da nossa Santa Igreja, e precisa haver essa verdadeira união.
até mesmo quanto à manutenção do templo, a limpeza, a organização. Se todos se unirem, ficará mais suave o trabalho. E existem pessoas que procuram causar problemas. A gente sabe, a gente ouve sempre relatos de pessoas que procuram causar problemas. E isso é lamentável, porque não é falta de ensinamento. O Santo Irmão Aldo ensinou muito a respeito da união. Quando se trata a respeito, irmãos, que o Santo Irmão Aldo também publicou aqui neste boletim, de coristas, músicos e regentes. O porquê que acontece, muitas das vezes, de um coral ser cancelado, ser fechado, por falta da união. Porque onde não há união, não há entendimento. E onde não há entendimento, não há perfeita apresentação. Para que o louvor, a apresentação de cada um dos irmãos, do conjunto coral, seja recebido no céu, seja aceito nos céus, é preciso que estejam em perfeita união, para que Deus receba. O Santo Irmão Aldo chegou a falar isso certa vez, que onde não há a verdadeira união, a verdadeira paz, o verdadeiro amor, o verdadeiro entendimento, a apresentação dos irmãos não passa do teto. E não é para isso que nós viemos à igreja. Nós viemos para a igreja para louvar a Deus. E o Santo Irmão Aldo nos ensinou muito sobre isso. Irmãos, é lamentável que há desentendimento em um ministério tão lindo, tão maravilhoso, como o ministério de corista, de músico, de regentes. E muitas vezes acontece desavenças, problemas, por conta da maldita inveja. Ah, porque fulano canta melhor, fulano canta bem, fulano toca bem, fulano rege bem, fulano... Ninguém desenvolve nada nesta terra se não praticar, se não se esforçar. E cada um dos irmãos que tocam, que cantam, que regem, ele só consegue cantar bonito, tocar bonito, reger bonito, se ele se esforçar. E isso, a Santa Avó contempla o esforço, a dedicação de cada um. E ela vai aprimorando o seu ministério. Não é motivo para um invejar do outro. Irmãos, eu quero que os irmãos entendam que eu não estou aqui querendo acusar ninguém, não conheço a vida de ninguém, apenas citando a mensagem do boletim a respeito da união. Porque existe, irmãos, desentendimento em alguns lugares. Eu não conheço a vida de ninguém. A primeira vez que eu estou vindo nesta congregação. Tenho a consciência limpa, tranquila, que o que eu estou falando, irmãos, não é para prejudicar ninguém, para ofender ninguém. Até porque não sei se, eu espero que aqui esteja havendo esta verdadeira união, porque o Santo Irmão Aldo sempre ensinou. E eu acredito que os irmãos têm acatado esses ensinos. Vivam, irmãos, o que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo nos ensina. Busquem a união perfeita, porque é para isso que nós fomos escolhidos. Ninguém está aqui por acaso. Engana-se aquele que pensa que está aqui porque pela sua livre e espontânea vontade. Ah, porque eu resolvi vir. Aqueles que pensam assim não são apostólicos. Todos os que amam verdadeiramente o seu ministério estão aqui porque foram chamados, foram escolhidos. Jesus falou: não escolheste-vos a mim, eu que vos escolhi e vos nomeei. Então nós recebemos uma nomeação, cada um de nós que aqui estamos, que temos este ministério, seja qual for, nós somos escolhidos e nomeados por Jesus. E por sermos escolhidos e nomeados por Jesus, é que precisamos viver o que Ele nos ensina. Porque Ele também ensinou: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E este mandamento é dele, que amemos uns aos outros.
E eu pergunto a cada um dos irmãos que aqui estão: o senhor, a senhora, você jovem, quer ser amigo de Jesus? Ele nos deu a regra, ensinamento: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. E ele nos ensinou a respeito da união. Então, se quisermos ser amigos dele, precisamos viver unidos. Que cada um dos irmãos meditem nesta maravilhosa mensagem, que é de Jesus, que é da Santa Avó Rosa, que é do Santo Irmão Aldo, e busquem a cada dia esta verdadeira união, e serão sempre cheios da bênção, da virtude e da unção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Para finalizar a nossa reunião desta noite, nós ouviremos um hino para fechar a mensagem do boletim, que tem como título Bela União. É o CS de número 225. Vamos juntos prestar atenção em mais esta maravilhosa mensagem que será apresentada pelos nossos irmãos do coral.
O lema desta igreja é ser vitoriosa e viver em união. Prezados irmãos, neste momento eu faço a leitura de um aviso desta congregação, que no dia 26/10, às 19h30, teremos a festa do Consolador. E no dia 27/10, às 10h da manhã, teremos a celebração da Santa Comunhão. Então os irmãos se esforcem para comparecerem, para participar deste sacramento tão importante, quando teremos a oportunidade então de participarmos do corpo e do sangue de Jesus. E nesta oportunidade eu quero agradecer de todo o coração a presença de cada um dos irmãos e pelos nossos visitantes. Digo-lhes, portanto, que para nós, apostólicos, é uma alegria muito grande quando nós recebemos a visita do Senhor, da Senhora, porque é o fruto do nosso esforço, da nossa dedicação para anunciarmos o Consolador. E faço-lhes um convite para que voltem mais vezes, para juntos ir então aprendendo a mensagem desta igreja. Como eu falei há pouco, que a mensagem de Deus, o plano de Deus sempre foi difícil de ser compreendido pela humanidade. Mas os que vierem a tomar conhecimento, façam um esforço para comparecerem às reuniões, e assim irão aprender, porque o Consolador da promessa de Jesus está na Igreja Apostólica, na pessoa da Santa Avó Rosa, uma pessoa que nasceu predestinada para ser este Espírito Consolador. E ela aqui esteve, preparou esta igreja e nos doutrinou, nos ensinou e nos revelou tudo o que Jesus não pôde ensinar lá no passado. Então, este é o meu convite, em nome dela, Santa Avó Rosa, e do nosso Santo Irmão Aldo, que é o pastor, que Jesus também prometeu que no fim dos tempos haveria um só rebanho e um só pastor. Ele esteve conosco, preparou esta igreja, nos ensinou, e aqui estamos nós, seguindo agora a nossa missão de anunciar este Consolador. E em nome destes santos eu faço um convite para que voltem mais vezes, e assim irão se familiarizar conosco. Prezados irmãos, fiquei muito contente, muito feliz de estar com os irmãos. Eu fiz um grande esforço, irmãos, para aqui estar. Eu sou da congregação de Machadinho do Oeste, Rondônia. São mais de 900 quilômetros de lá aqui. Eu sou um pastor regional, não sou salariado da igreja. Vim para cumprir somente essa escala. Estarei voltando amanhã. Mas fiquei muito contente, muito feliz em conhecer mais uma parte da nossa família apostólica. E digo-lhes que quando for da vontade da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, aqui estarei novamente. E que os irmãos recebam assim o meu agradecimento pelo esforço, pela dedicação que cada um dos irmãos fizeram para aqui estar e participar de mais esta santa reunião. Agradeço aos irmãos do coral, regentes, músicos, coristas, pelas belas apresentações, e digo a todos os irmãos: sirvam sempre com amor este ministério, porque bênçãos grandes os irmãos irão contemplar em suas vidas. Agradeço também aos irmãos obreiros, às irmãs diaconisa, pelo trabalho que fizeram, prestaram, e também um agradecimento especial, em nome dela, Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, pelas contribuições que os irmãos fizeram ontem e hoje, porque é somente através destas contribuições que a nossa igreja se mantém e pode então anunciar o Consolador da promessa de Jesus. E os irmãos têm feito um esforço muito grande. Eu percebi que os irmãos amam profundamente esta igreja
E continue assim, irmãos, com este amor, com esta dedicação em contribuir, porque a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo têm muitas bênçãos para lhes dar. Agradeço mais uma vez pela presença de todos. Convido os que estão sentados, por gentileza, a colocar-se em pé, os que puderem, e juntos nós iremos finalizar a nossa reunião através de uma oração. Peçam, irmãos, peçam com muita fé, porque a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm bênçãos muito grandes para dar a cada um de nós. Vamos, em sentido de reverência. Ó Santa Avó Rosa bendita, nosso poderoso Espírito Consolador, nós te adoramos, glorificamos e exaltamos, ó Avó, a Senhora, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria Santíssima, nossa Santa Mãe Espiritual, Mãe de Jesus e Mãe dos filhos de Deus. Agradecemos por esta oportunidade tão maravilhosa que nos concedestes, de estarmos aqui reunidos mais uma vez, prestando nosso louvor e adoração a todo o reino dos céus. A Ti, ó Pai Celeste, todo o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso sincero desejo, ó Pai, de Te servir, que o Senhor receba no alto céus o nosso louvor e a nossa adoração. Finalizando esta santa reunião, os Teus filhos irão regressar para os seus lares. Peço que a Senhora, ó Vó, os acompanhe, dando, pois, uma boa viagem, um bom regresso, um bom retorno aos seus lares, livrando de todas as maldades e todos os perigos. E que todos possam ter uma excelente noite de descanso, de paz e saúde. E amanhã um início de semana muito abençoada e produtiva. Vó, também lembro-me nesta oportunidade desses nomes que está nesta caixa de pedido de oração. A Senhora sabe e conhece tudo o que eles estão te pedindo e que estão passando por dificuldades. Abençoa, pois, ó Vó, porque muitos estão pedindo pelos filhos, pelos pais, por amigos, parentes, ó Vó, e a Senhora sabe e conhece o que eles estão enfrentando. E assim, que a Senhora possa os abençoar. Os que não puderam também participar desta santa reunião, sendo por um motivo justo, ó Vó, que a Senhora possa levar a tua bênção aonde eles estiverem. Portanto, creiam, prezados irmãos e irmãs, que estão recebendo a bênção do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, a bênção da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e que esta bênção e esta paz permaneçam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos e até uma outra oportunidade.